Terça-feira é dia de falar de qualidade de vida, vida saudável. Nossa coluna com o professor Bruno Rafael Rodrigues já tinha sido decidida na semana passada. A gente já deixou um spoiler do que nós falaríamos aqui. Professor Bruno, boa tarde. Primeiro, antes de falarmos do assunto, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Todo mundo que acompanha a gente também pela internet. Hoje é um assunto polêmico, né? Um assunto que divide opiniões. Bastante. Mas vamos esclarecer muito isso. Bastante, professor, até porque o Alex antecipou na semana passada de que o Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de esteroides para fins estéticos. Esse assunto gera algumas reações, causa algum tipo de polêmica. Não sei se o Alex quer acrescentar aqui, mas o senhor vai nos ajudar bastante a entender desse assunto. Professor, queria que o senhor explanasse para a gente quais são, primeiro, as consequências negativas do uso desses esteroides para fins estéticos. Bom, Thaís, é importante entender que quando você faz o uso de esteroides, você precisa saber que isso vai gerar alterações fisiológicas no seu corpo, seja você homem ou seja você mulher, que não são somente as alterações estéticas de aumento do crescimento muscular esquelético, esse que fica mais superficial no nosso corpo. É importante lembrar que o nosso coração e os nossos órgãos, eles também são músculos, eles também são tecidos musculares. Eles também possuem um negocinho que nós chamamos de receptor androgênico, que são os receptores ali responsáveis por receber essas substâncias da nossa corrente sanguínea e fazer com que o músculo acabe se desenvolvendo. Qual é a grande questão sobre isso? Assim como o coração tem esses receptores, nós temos esses receptores em outros pontos do nosso corpo. Então, os efeitos mais nocivos são principalmente nesses tecidos musculares que não são superficiais. Então, coração, órgãos ali do nosso intestino, né? Fígado, pâncreas. A gente vem falando principalmente ali de um tipo de câncer masculino, que é o câncer de colo de útero. Lá também nós temos receptores androgênicos e essas doses suprafisiológicas, né? São doses suprafisiológicas quando você não tem uma limitação da produção hormonal. É isso que o CFM está combatendo, né? O que vem acontecendo é um uso abusivo dessas substâncias para pessoas que não têm deficiências hormonais, né? É importante entender que os esteroides anabolizantes, apesar desse nome ser um nome que quando a gente fala as pessoas, nossa, esteroides anabolizantes, né? Um nome assim que já causa uma certa um afastamento das pessoas, mas na verdade eles são medicamentos, né? Foram produzidos ali no meio do século passado, principalmente para auxiliar na saúde de pessoas que têm essas deficiências hormonais. Só que ficaram muito populares, principalmente com o advento da internet e das redes sociais, principalmente voltado ao meio do fitness, e isso começou a se tornar um grande problema de saúde. Então o CFM está trazendo hoje, está vetando hoje, principalmente para os seus profissionais, né, para os médicos, para ter um maior controle e uma diminuição de diversos casos de problemas de saúde e até de morte de diversas pessoas que fazem o uso dessas substâncias para fins estéticos, ou seja, são doses suprafisiológicas, o que causam diversas alterações no nosso organismo e, em virtude disso, a gente acaba desenvolvendo algumas outras alterações, né? Então, além de doenças no coração, doenças em alguns órgãos, alguns tipos de câncer, alguns outros sintomas, principalmente as mulheres, né, que fazem uso dessas substâncias, elas começam a sofrer androgenia, né? Mulheres ficam com pelos no corpo, voz mais grossas, sofrem com acne, enfim. E além desses outros problemas também, como câncer, como hipertensão, como alterações, falências de órgãos do nosso corpo. Então, para fins estéticos, quando o sujeito, né, seja homem, seja mulher, não tem deficiência, é um risco, sim, fazer o uso dessas substâncias. Todo médico que é responsável e que faz esse trabalho, principalmente os endocrinologistas, sabem
do risco que é uma pessoa que não tem deficiência hormonal fazer o uso desses hormônios para fins estéticos. Por isso que a gente deve tomar total cuidado, e eu sou de total acordo com o que o CFM fez. Professor, o senhor falou de vários efeitos colaterais ou de situações também quase que irreversíveis de problemas em outros órgãos do corpo humano com essa utilização. Mas a gente também lembra de um fator importante com relação a esse assunto, que você movimenta e alimenta o mercado negro nesses casos, porque médicos, que são os profissionais que devem receitar, não passam, e pessoas que se auto-intitulam médicos, que atuam no máximo como não vou também direcionar um profissional qualquer, ou da área da educação física, vamos dizer assim, personal, alguma coisa, nutricionista, até farmacêutico, passando e até aplicando esses remédios nas pessoas que não necessitam para fins estéticos. Isso, de certa forma, é negativo para a profissão, para a pessoa também. Como o senhor avalia essa questão da denúncia, de repassar essas informações também aos profissionais? É muito importante, Thaís, esse ponto é muito importante. Lembrando que somente médicos, principalmente os médicos endocrinologistas, são os únicos profissionais responsáveis pela prescrição desse tipo de medicamento. São os únicos profissionais. Nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física, farmacêuticos. Isso é uma coisa que vem crescendo muito. Os farmacêuticos vêm prescrevendo o uso dessas substâncias. Isso é exercício ilegal da profissão. Não pode acontecer isso, isso é crime. Se você vê isso acontecendo, denuncie. Denuncie tanto para o conselho e principalmente a polícia. Isso é crime, né? Exercício ilegal da profissão. Como você disse, acaba que isso suja não só a minha área da educação física, mas as outras áreas, como a da nutrição, como a da farmácia e de outras áreas de profissionais que, infelizmente, acabam fazendo esse tipo de prescrição de forma inadequada. Mas é muito importante. Você viu algum desses profissionais fazendo a prescrição, ou indicando, ou vendendo, que isso, infelizmente, acontece muito em qualquer lugar, principalmente nas academias, denuncie, porque isso é crime. Perfeito, professor. É um ótimo posicionamento, porque é importante a gente falar que realmente você vai encontrar, mas é ilegal, e se você fizer o uso, você vai trazer algumas consequências para a sua saúde, principalmente. Professor, a gente muda um pouquinho o assunto. Tem um vídeo que está circulando, um vídeo que bombou na internet esses últimos dias, com relação a um garoto de aproximadamente 11, 12 anos, que tem uma rotina pesada, completamente diferente dos que buscam os anabolizantes, os esteroides para ficar em forma. Ele já está em forma sendo um garoto, e a gente queria saber exatamente isso do senhor. É prejudicial ou não para a saúde um menino ainda em pleno desenvolvimento já ter essa quantidade de carga de atividade, ter o corpo sarado, tem um shape desejado por muitos homens, e queria que o senhor falasse a respeito desse assunto. A gente vai acompanhar as imagens na live, professor. Certo, Thaís. Olha só, é uma coisa muito importante a gente frisar aqui. Hoje, crianças podem ter planos de treinamento um tanto mais intensos, tá bom? Isso é uma questão muito cultural também, Thaís, mas só respondendo a tua pergunta, isso não faz mal, pelo contrário, isso é bem saudável, tá? Essa prática regular de atividade física, que aí as pessoas, mas é uma criança de 12 anos, está em plano de desenvolvimento. Perfeito. Esse tipo de trabalho vai ajudar, inclusive, no seu desenvolvimento motor, no seu crescimento, nas suas aptidões. Como eu disse, isso é uma questão mais cultural. No Brasil não é muito comum ver crianças, né, nessa faixa etária ali, na pré-adolescência, fazendo exercícios físicos de forma mais sistêmica. Mas isso acontece nos países de primeiro mundo, principalmente, né? Como aqui no Brasil, por exemplo, se você pega uma criança, um pré-adolescente desse e coloca na academia, não há máquinas, por exemplo, adaptadas para crianças, né, para pré-adolescentes dessa faixa etária. Enquanto nos países de primeiro mundo,
nos Estados Unidos, Europa, já existem. Muito por uma questão cultural. As pessoas ainda acreditam que crianças não podem fazer esse tipo de treinamento nesse grau de intensidade, porque isso vai atrapalhar o crescimento. Muito pelo contrário. As grandes diretrizes hoje de treinamento no mundo super indicam que crianças não só podem, como devem fazer exercícios físicos, atividades regulares, principalmente atividades de força e de resistência de força, né? A gente acabou de mostrar uma reportagem aí com o tio Tafa, muito conhecido no meio da educação física, falando sobre a importância da prática regular de atividades físicas para crianças. Né? As pessoas, mas é aquela atividade funcional, aquela atividade em circuito, é bem legal. Sim, é muito importante, mas esse tipo de trabalho que vocês acabaram de ver aí nas imagens que a gente trouxe aí na nossa live, também é muito importante, é interessante, é saudável, desde que seja feita com acompanhamento de um profissional de educação física, Thaís. Obrigada, professor. Olha, realmente, então é um mito que vai atrapalhar no desenvolvimento, pelo contrário, como o senhor disse, é um fator que influencia bastante. A gente lembra dos atletas de alto rendimento, de competições internacionais, os chineses, os japoneses, que eles levam muito a sério essas competições. Desde pequenininho eles já têm esse acompanhamento, então a gente pode ver, o senhor falou até uma questão cultural, e lá eles têm na cultura deles inserida o treinamento, a força, a atividade para as crianças. Fica para um outro momento a gente conversar muito mais desse assunto, professor. Hoje está pago, apesar de um clima meio chuvoso, aqui a temperatura prevê aqui na região central baixa para hoje, dá aquela preguicinha, mas a gente pagou hoje está pago aqui no Alta Frequência, professor. Hoje está pago, não deixem a chuva atrapalhar vocês, vão treinar, hein? Verdade. Até mais, professor. 4h45, eu não pedi as redes sociais, @BrunoRMRodrigues e @Instituto Bruno Rodrigues, e você conversa com o professor, tira suas dúvidas, manda até tema para a gente tratar aqui no Alta Frequência.